Isso, é que eu vou falar aqui agora. Aqui, gente, olha só, o dia 9 é o dia da contagem do aviso prévio. Do aviso prévio, tá? Mas, para eu pagar a rescisão dele, esses 10 dias, eu tenho que contar da comunicação. Eu tenho que contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tenho até o dia 17 de agosto para pagá-lo. Pagaram 2 dias depois, passou, foi para 12 dias. Aí chamaram o meu diretor lá, aí na hora ele veio. Tem que pagar o 477. Aí, dia 17 do 8, eu tenho até o dia 17 do 8 para pagá-lo. Pagar a rescisão e a multa dos 40%. Dia 17 do 8 cai no final de semana. Eu tenho que antecipar. Ok? Porque se eu não antecipo, eu pago mais um salário de multa do artigo 477. É o salário do funcionário? Do funcionário que tem que pagar como o artigo 477. Não cumpriu o prazo para pagamento das verbas decisórias, tá? Outra coisa, hoje, comumente, as empresas fazem depósito na conta no prazo dos 10 dias, porque os sindicatos não têm data para homologar dentro do prazo dos 10 dias. E aí a empresa faz o depósito, depois marca com o empregado no dia do sindicato. Só que, com a reforma trabalhista, como o pagamento pode ser feito na própria empresa, vocês têm que fazer isso dentro dos 10 dias. Você não pode depositar e chamar ele depois. Você tem que fazer tudo dentro. Se for da empresa, né? Se for dentro da empresa, você tem que fazer tudo no mesmo prazo. Os 10 dias eu conto a partir mesmo Do dia. E o aviso um dia No dia seguinte. No dia seguinte. Por que isso? Porque a empresa não pode ser penalizada pelo sindicato não ter horário. Agora, quando eu sou a pessoa que vou fazer a homologação na minha empresa, eu tenho que ter horário dentro desse período. Que aí o juiz não vai tirar o 477. Pode acontecer dele não entender, mesmo que você depositou o dinheiro, você chamou a pessoa e ela assinou tudo depois, tá? E aí tem que fazer dentro do prazo dos 10 dias. Se dia 17 cair no final de semana, você antecipa e antecipa o pagamento para poder já estar com tudo pronto lá para ele receber. Peraí, você faz o pagamento dentro dos 10 dias, mas a pessoa também tem que assinar necessariamente dentro Se desses for 10 na sua empresa, sim. Agora, às vezes você vai homologar no sindicato. E o sindicato só tem um dia para homologar e não tem data naquela semana. Aí você vai depositar na conta da pessoa a verba rescisória, porque o FGTS não é na conta dela, é lá na Caixa Econômica. E aí você vai ter um comprovante de depósito que você fez o depósito dentro dos 10 dias. Mas que você não pôde homologá-la porque o sindicato não tinha horário. Tá. Entendeu? Para fazer homologação também tem o separado. Tem que estar dentro dos 10 dias também? A homologação? Sim, só que comumente os sindicatos não têm horário. Então a empresa não pode ser penalizada pelo sindicato. Então a empresa paga depósito, confirma que o pagamento ela fez dentro dos 10 dias, só que ela não homologou. Mas como agora a reforma trabalhista diz que não tem mais a obrigatoriedade de eu ir ao sindicato, eu, se for homologá-lo na minha empresa, eu tenho que cumprir isso aqui. E se por acaso o funcionário não for, aí é um problema dele? Ou é um problema Na verdade você tem que fazer o quê? Você faz aquela carta comunicando a data e o horário. Por isso que na carta da comunicação você tem que dizer a data e o horário que ele tem que vir. Se ele não compareceu, ele avisou que não podia vir, você pede para ele mandar um e-mail dizendo que ele não pôde comparecer naquele horário. Porque aí você vai juntar os documentos para mais tarde ele não vier alegar que a empresa não fez, é porque ele não pôde vir. Entendeu? E aí tudo por escrito, para você, se ele entrar na justiça, você levar provas, tudo papel. Tem um funcionário que está desde maio, foi liberado em maio e até hoje não está assinado. Tem que pedir documentação. E outra coisa, Tudo por e-mail. tem por e-mail e eu sugiro, telegrama. Manda telegrama, favor comparecer, não sei o que, na data tal.
para assinatura dos seus documentos, visto que você não veio na primeira convocação, vai fazendo tudo assim. E se ele não veio, visto que você não veio na primeira, nem na segunda, chamamos novamente você, porque se ele entrar na justiça, ele vai dizer que vocês não avisaram a ele, e aí ele não foi. Porque às vezes, se ele não respondeu o seu e-mail, ele não te documentou. Tá vendo aqui, ó? Entregar todos os documentos decisórios dentro de 10 dias. Se for dentro da sua empresa, você tem que entregar dentro de 10 dias. Quando é sindicato, aí você pode acabar entregando depois. Não tem data, né? No caso, só não pode passar se for no sindicato, só não pode passar daqueles 120 dias, porque senão perde o... Comumente, o sindicato, às vezes tem sindicato que só tem um dia na semana de homologação. Mas aí você tenta ver um dia mais próximo, né? Que ele possa encaixar a pessoa, Porque eu fiquei para a quase pessoa um mês, saber. eu tava procurando isso, ver se tinha alguma data, alguma lei. Não fala basicamente. Ele fala que você tem que pagar dentro dos 10 dias. Agora, se o sindicato... Mas é porque o sindicato não tinha horário? Porque aí depende. Pode ser que eles demoraram para te pagar 30... Te pagar e não tinha nada a ver com o sindicato e nada. Demorou pra fazer Mas por que não fez? Por que não fez? Às vezes é algum problema que foi da empresa ou do sindicato. Porque aí você pode entrar e pedir 477. Tá? O aviso prévio à empresa ou funcionário que deseja romper o contrato de trabalho por prazo indeterminado deverá comunicar à outra parte sobre sua decisão com no mínimo 30 dias de antecedência. Porque se for o caso de ter aquele negócio de um prazo trabalhado, aviso prévio trabalhado, ele já avisou. Caso não cumpra com esta determinação, deverá indenizar a outra parte no valor de 1 mês de remuneração. O objetivo disso é, o empregado deve ter tempo e dinheiro para procurar nova colocação e o empregador deve ter como fazer a substituição daquela vaga. Que assim, hoje a pessoa chega já avisando que não quer mais trabalhar, por isso que nesse caso aí, desse empregado, o certo seria ele ter avisado, se ele está procurando emprego, tudo bem. Às vezes acontece a pessoa ficar procurando emprego na encolha, tá aquele mantendo aquele, e aí saiu, lá a empresa quer que ele entre logo. O correto seria ele falar para a empresa, eu estou trabalhando, e aí você poderia me dar um prazo. Por exemplo, eu fiz uma seleção lá para minha empresa, lá para uma vaga que eu tinha no meu departamento. A primeira coisa que eu perguntei na hora que entrou na coisa, eu falei assim, olha só, essa minha vaga é início imediato. Alguém tem algum impedimento para começar? Porque quando eu dissesse assim, foi você, eu preciso dessa pessoa no dia seguinte. Aí ninguém falou nada. Ok, então todo mundo está disponível para início imediato. Aí eu fiz 4 seleções nessa vaga, tá? Só para vocês terem noção. A primeira seleção, separei 3, aí eu conversando. Aí teve uma menina que me chega, era uma gaúcha, até que ela tinha tudo direitinho. Ela me chega e fala assim, sabe, eu tô de licença maternidade, é porque eu casei, eu estava no sul, eu casei e vim com meu marido para o Rio, mas eu tô em licença maternidade. E a minha licença maternidade termina em junho, isso eu estava em maio, eu precisava para maio. Aí eu olhei para ela assim, mas eu falei lá, se tivesse... não, mas eu não falei nada, porque se a vaga tiver que ser minha, ela vai ser minha. Eu falei assim, que beleza, olha a explicação dela. Tá, ok. Aí, ok. Furou, fiz uma segunda seleção, chamei mais gente. Só na 4ª que eu consegui achar a menina para minha vaga. E assim, eu digo para vocês, eu estava procurando uma analista sênior que soubesse de e-social e de reforma trabalhista. Nas 4 seleções, ninguém tinha conhecimento de e-social e de reforma trabalhista, gente. Sério, né?